Hoje em dia, o meio evangélico, o meio religioso, ele não motiva restauração. O meio evangélico hoje, ele não motiva cura. Ele não motiva, ele não estimula uma cura espiritual, ele não estimula reconciliação. Uma das perguntas que poderiam ser feitas hoje dentro do meio evangélico, dentro do seio cristão, é o que a igreja realmente está buscando, o que realmente a igreja está querendo, principalmente quando isso envolve a sua liderança, quando isso envolve os seus líderes. O que de fato a igreja está buscando? Eu encontro lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, o apóstolo Paulo dizendo: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E aí, quando a gente vai para a igreja, no modo geral, para ver até que ponto a igreja de fato está dentro desse processo de imitação de Cristo, de buscar imitar a Cristo, nós nos deparamos com uma situação que leva a igreja à situação que ela se encontra hoje. A igreja ela não busca ser imitadora de Cristo e nem da sua liderança que imita Cristo, tá? Eu não estou falando de todas as lideranças, mas da liderança que de fato imita Cristo. O que a igreja está buscando é uma representação social daquilo que é o padrão de vida cristã aceitável, moralmente aceitável. Então, quando nós olhamos hoje para a exigência maior da igreja ou das igrejas evangélicas, nós encontramos boa parte dos seus membros praticando muitas coisas assim, mentiras, fofocas, essas coisas que envolvem muito a questão de moral e tal. Mas quando elas se referem aos seus líderes, esses membros, essas pessoas exigem que seus líderes sejam impecáveis. E aí nós pensamos, o que está na cabeça, o que passa na mente dessas pessoas em não praticarem tudo aquilo que deve ser praticado como um comportamento cristão adequado, mas no que diz respeito aos seus líderes, elas querem que os seus líderes tenham uma postura ilibada. E quando eu falo aqui ilibada, eu não estou falando somente no quesito moral, mas dentro de uma postura de fraqueza. O seu líder tem que ostentar e tem que carregar consigo aquela postura de super-herói, de o sujeito que está acima de qualquer suspeita e que não tem fraquezas. E é aqui onde muitos líderes têm sucumbido. Por quê? Porque a liderança eclesiástica nos dias de hoje, com todo esse cuidado e esse zelo e essa busca para não cometer erros e até tomando cuidado com aquele texto que diz de não fazer o seu irmão tropeçar, termina, de certo modo, fazendo com que o seu irmão tropece. Nessa exigência louca, no cumprimento dessa exigência louca, de fazer com que o seu comportamento e a sua conduta, o seu andar, sejam tão irrepreensíveis, mas tão irrepreensíveis que certas emoções deixam de ser expostas. E quando eu falo de emoções serem expostas, eu não estou falando do indivíduo sair manifestando as suas perebas de alma por todos os lugares, por onde quer que ele ande, não.
Eu estou falando de ele realmente falar e dizer o que está sentindo, sabe? Uma vez eu viajei mais de 200 quilômetros de carro e boa parte dessa viagem eu fiz chorando para encontrar com o meu líder para poder dizer para ele o que eu estava pensando, para poder falar para ele quais eram os meus pensamentos naquele dia. E eram pensamentos ruins, não eram pensamentos bons. Hoje em dia, nós evitamos ter esse tipo de comportamento, por quê? Porque quando a gente tem essa postura de contar para o outro a nossa fraqueza, de contar para o outro o que nós estamos sentindo, principalmente hoje dentro do meio evangélico, nós acendemos no outro uma pequena lâmpada de alerta. Fica de olho nessa aí, porque esse aí para cair é daqui para ali. Que de fato foi o que aconteceu naquela época. Todas as vezes que eu me encontrava com aquele líder e que a gente ia conversar, ele dizia para mim assim: eu sei o teu segredo e o teu segredo está comigo. E quando ele falou isso a terceira vez, eu pensei: eu estou me sentindo ameaçado. Porque todas as vezes que eu ia conversar com ele, ele dizia assim: olha, o teu segredo está guardado. O teu segredo está comigo, está guardado. E eu pensava: qual a necessidade? Entendeu? Hoje eu tenho alguns posicionamentos com relação a fidelidade e lealdade. Eu acredito que essas duas palavras elas são diferentes, exatamente dentro do contexto também delas, elas são diferentes. Fidelidade é o momento em que eu estou com aquela pessoa, o momento em que eu estou vivendo com ela, seja no relacionamento de negócio, relacionamento conjugal, relacionamentos outros, eu sou fiel àquilo que foi dito e aquilo que foi estabelecido dentro de um contrato. Lealdade é quando eu não estou mais com essas pessoas, eu não estou mais nesse meio e eu continuo sendo leal àquilo que nós fizemos juntos. Aquilo que nós estivemos, os acordos que nós tivemos juntos, eu continuo sendo leal, sabe? Eu não viro calcanhar, eu não viro a casaca, eu não me torno rebelde. Então, eu me senti, naquela época, meio que ameaçado de, pô, por que ele está falando isso? Por que ele está dizendo? Todas as vezes que eu vou encontrar com ele, que eu me encontro com ele, ele diz: olha, o teu segredo está comigo. Eu estou guardando o teu segredo. E aí, por que hoje, dentro da igreja, dentro da liderança, dentro do meio evangélico, as pessoas não contam o que estão sentindo? Elas não contam. Elas não dizem o que realmente estão passando. Exatamente por isso. Elas não falam, porque à medida em que elas começam a contar o que elas estão passando, o que elas estão sentindo, elas são alijadas, elas são colocadas de lado, elas são colocadas de canto, de escanteio. E daí a gente vê hoje dentro das igrejas muitas coisas acontecendo, mas as pessoas morrem espiritualmente e não partilham e não compartilham com os seus líderes, com aqueles que estão ali com eles, aquilo que estão sentindo, fugindo daquele texto lá da palavra de Deus que diz assim: olha, confessem as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Não há isso hoje mais dentro da igreja. Ninguém confessa mais culpa nenhuma para os outros, porque no momento em que você faz isso, você vira um alvo, você vira um instrumento de chacota. E qualquer coisa que surge onde há fumaça, há fogo. Então, nós estamos hoje dentro de um movimento religioso, evangélico, que está muito complicado de você viver nele. Está muito complicado. E as pessoas, elas estão buscando essa liderança impecável, e estes que querem aparentar e mostrar essa característica, essa condição de impecabilidade perante os seus liderados, terminam se sobrecarregando emocionalmente, tá? E aí, por conta disso, muitos líderes também que estão ali no meio da liderança não conseguem partilhar com os seus demais líderes hierárquicos, porque sabem que à medida que isso acontece, eles acenderão um sinal de alerta em relação a eles. Sem falar que boa parte
da liderança hoje, boa parte dos pastores, dos líderes, precisam do sustento de suas igrejas. Precisam do sustento de suas igrejas. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e dentro da conversa que eu tive com essa pessoa, eu disse que hoje, se alguém vier perguntar para mim, você acha que eu devo confessar este pecado para tal e tal fulano? Eu na hora eu digo, não faça isso. Dependendo do que você esteja querendo. Dependendo do que você esteja buscando. Eu conheço um pastor que ele cometeu um pecado de adultério, de erro gravíssimo com relação a sua esposa. Ele fez isso e ao fazer isso ele confessou. Ele confessou para sua esposa que tinha feito aquilo. Aquela mulher nunca mais conseguiu viver olhando para aquele homem. Nunca mais. Ele foi falar para a igreja que tinha feito aquilo. A igreja não o acolheu. A igreja não o recebeu no sentido de ele ser submetido a um processo de cura, de disciplina. A igreja não fez isso. Pelo contrário, todos o abandonaram, inclusive a sua família. A sua liderança, na época, quando ficou sabendo, também virou as costas. E ele ficou sozinho, jogado no mundo. Tá? Ficou sozinho, jogado, abandonado, porque todos lhe viraram as costas. Pessoas que haviam demonstrado muita lealdade. Então, hoje em dia, o meio evangélico, o meio religioso, ele não motiva restauração. O meio evangélico hoje, ele não motiva cura. Ele não motiva, ele não estimula uma cura espiritual, ele não estimula reconciliação. O meio evangélico hoje, para quem está lá no mundo, nas drogas, na bebida, nas falcatruas, ele diz assim, vem como estás, vem como você está e Jesus Cristo te restaura. Mas com aqueles que são da sua própria casa, eles não fazem isso. O meio evangélico, ele alija, ele lança fora. Nós vemos hoje muitos líderes que estão por aí jogados fora, que o meio evangélico jogou eles fora. Ah, mas é porque não sei o quê. O líder é a mesma coisa em relação a qualquer ovelha do rebanho. Todos fazem parte do rebanho do Senhor. O que eu sei hoje é que não há esse estímulo ou essa motivação para a reconciliação e para a cura dentro do meio evangélico, porque ao se fazer isso, perde-se posições, perde-se cargos e no caso de líderes que estão à frente de igreja, perdem o sustento de suas famílias. Líder não é super-herói. Líder, ele é uma pessoa, ele é humano. E aí o grande problema é que quando nós começamos a olhar o nosso líder como um super-herói, nós corremos o risco de transformá-lo apenas como a nossa representação social e não buscarmos a ser os seus imitadores, assim como ele também é de Cristo.